Olá, professor. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao primeiro episódio do Selfcast Café com Pedagogia. É um prazer tê-lo aqui conosco. E nesse primeiro episódio, nós vamos explicar o porquê dessa ideia que nós tivemos de criar esse espaço de conversa e de bate-papo entre nós. Então, vamos formar aqui uma grande sala dos professores para que a gente converse bastante com um delicioso cafezinho, numa tarde de domingo, nos preparando para mais uma semana de trabalho, para que a gente possa aí começar essa semana com muita alegria e leveza. Então, seja muito bem-vindo ao episódio número 1 do Selfcast. Bom, talvez você esteja aí se perguntando o que é que eu vou encontrar no Selfcast Café com Pedagogia. Olha, eu pensei muito mesmo e com muito carinho para a gente poder criar esse espaço. Um espaço que fosse útil, um espaço que fosse leve, que fosse, sobretudo, livre, para que a gente possa trazer as nossas angústias, nossos desafios, mas as nossas conquistas, o lado bom, o lado maravilhoso que é ser professor. Então, foram esses elementos, né? Alguns desses elementos que me motivaram a criar e a propor o Selfcast, tá bom? Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso espaço, ao seu espaço, professor. Porque às vezes você pode estar se sentindo sozinho, né? Quantas vezes nós sentimos que estamos ensinando e trabalhando sozinho, mas o Selfcast Café com Pedagogia vem dizer que não, que nós podemos criar aí uma grande comunidade nesse Brasilzão maravilhoso de professores que se fortalecem portanto, podem desenvolver aí a sua atividade no dia a dia com mais alegria, leveza, tranquilidade e satisfação. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo. Então, fica aqui com a gente. Antes de te contar mais sobre a criação desse podcast, vamos à nossa primeira sessão, uma sessão fixa. O podcast ele vai ter algumas sessões. E essa sessão a gente chama de pílula pedagógica. Talvez você tenha aprendido matemática de uma forma rígida, de uma forma muito focada no cálculo, no algoritmo. E hoje, professor, você tenta fazer uma atividade mais lúdica, levar jogos, matemáticas para a sala de aula, fazer uma aula diferente, não é mesmo? Então, veja, nós estamos sempre em construção, sempre em formação, sempre em desenvolvimento e sempre em redescoberta de nós mesmos. Então, sendo assim, eu quero trazer uma reflexão, que é continuarmos a aprender enquanto ensinamos. E agora nós vamos para a sessão de perguntas e respostas. Estamos aqui, então, com a professora Mônica Dias. Seja muito bem-vinda, professora. E nós vamos fazer algumas perguntas a ela, né? Sobretudo sobre esse projeto, sobre esse trabalho que ela tem desenvolvido nas redes sociais. Então, vamos lá. Então, professora Mônica, seja muito bem-vinda e, de cara, mate logo uma curiosidade nossa. Por que você decidiu criar, então, um podcast solo? De onde veio essa ideia? Bom, essa ideia surgiu porque eu sempre tive vontade de criar um espaço livre, sem roteiros engessados, sem conteúdos pré-determinados, né? Mas que fosse algo também da minha vontade, temas que eu tenho mais interesse em trabalhar, temas que os professores demandam mais e em outros espaços eles não encontram. Então, eu queria um lugar mais leve, leveza é um nome que tem me acompanhado nos últimos tempos, então é por isso, eu queria um espaço meu, um espaço que o professor também se sinta à vontade, sabe? Aquela sala dos professores que, depois de um dia enorme, de muita rotina, de muita aula, a gente senta, toma um cafezinho, conversa com os colegas, desabafa. Então, o Selfcast Café com Pedagogia tem muito esse propósito. Eu quero que ele tenha muito essa cara, sabe? De ser esse espaço de descontração, onde o professor possa ali livremente ouvir e também contribuir, porque a gente também vai criar um canal aí de conversa com os professores. Então, essa foi a ideia, né? Da gente ter um lugar muito nosso, muito meu, enquanto professora,
enquanto professora há mais de 25 anos, com experiência de sala de aula, com experiência em gestão pública, enfim, com outros projetos paralelos, freelance na área de educação. Então, eu queria criar esse espaço mesmo de descontração, de um bate-papo, de leveza, de um cafezinho. Então, foi isso. Foi daí que surgiu a ideia de criar esse podcast, que eu dei o nome de Selfcast Café com Pedagogia. E esse nome não foi dado só por mim. Ainda teve uma participação especial, que foi um toquezinho aí que a minha amada filha deu. Então, eu divido aí a minha gratidão e a minha alegria com a minha filha, que com a sua criatividade e sensibilidade me ajudou a dar esse nome ao podcast. Ah, bacana, muito interessante, professora, muito interessante. É muito inovador ver esse seu trabalho. A gente sabe que tem outros podcasts solo, mas eu particularmente ainda não tinha visto nenhum na área de educação e com essa proposta. Então, parabéns, parabéns pelo seu trabalho. Agora, mate uma curiosidade 2. Por que então o nome Selfcast? De onde veio essa criatividade? Ah, o nome, né? Selfcast, Café com Pedagogia, o Selfcast, vem da ideia da gente criar esse espaço solo, um podcast solo. Mas muito mais do que isso, eu penso também, algo que também tenho defendido nos últimos tempos, é sobre a autoformação. Então, é um momento que eu vou trazer algumas reflexões que podem ajudar tanto na prática do dia a dia do professor em sala de aula, quanto para a sua autoformação, para a sua autoformação, tanto profissional quanto pessoal. Então, o professor pode ouvir tomando um cafezinho no domingo à tarde, ele pode ouvir enquanto estiver dirigindo, ele pode ouvir enquanto estiver na academia ou fazendo sua caminhada. Então, a ideia do Selfcast é a gente ter esse espaço de liberdade, de discussão, de reflexão, sem depender de convidados, né? E a gente fazer essa troca com o professor, ter essa liberdade de criar, né, essas discussões, esse discurso e esse diálogo junto com os professores. Nessa perspectiva que eu defendo já há um tempo de autoformação. Então, daí veio o nome Selfcast. E o nome Café com Pedagogia, que foi aí também uma contribuição, tanto o nome Selfcast como o nome Café com Pedagogia teve um toque, foi construído por mim e pela minha filha, né? E o Café com Pedagogia, porque é aquele espaço que eu já falei, né? Da sala dos professores, do cafezinho, depois de aí uma maratona, de uma rotina de aula. Então, a sala de professores é aquele espaço do café, do desabafo, do diálogo, é quando o professor se sente à vontade, né? Se descontrai. Então, eu quero que esse espaço seja um espaço que a gente fale de coisa séria, de educação, mas que a gente faça também isso com muita leveza e com muita descontração. Então, por isso o nome Selfcast Café com Pedagogia. Espero que tenham gostado e espero também que esse nome traduza o sentimento que a gente tem e teve ao criar e ao pensar todos os episódios dessa caminhada que a gente vai ter aí pela frente. Tá? Muito interessante essa perspectiva da autoformação, não é? O nosso trabalho enquanto professor no dia a dia nos traz muitos desafios pessoais e profissionais. Então, realmente investir na autoformação é algo muito interessante. Agora me diga, professora Mônica, quais são os temas exatamente que vocês pretendem trabalhar nos episódios, né? É mais técnico, é mais de desenvolvimento pessoal? Quais são, assim, as temáticas? Qual é o escopo temático dos episódios que vocês têm pensado aí nessa construção, nessa perspectiva de um podcast solo? Essa é uma excelente pergunta, ótima pergunta. Então, o Selfcast Café com Pedagogia, ele vai ter um episódio semanal, né? Então, todo domingo, às 15 horas, a gente vai divulgar um podcast novo e cada podcast ele vai ter um tema bem diverso. Vamos falar da prática do professor, vamos falar de conteúdos específicos, especialmente de matemática, que é minha área de atuação, minha área de formação.
mas a gente também vai falar da autoestima docente, do empoderamento docente, do autocuidado do professor, da autoformação, como eu já falei. Então, é um espaço com temas diversos. É um espaço de diálogo, de conversa, de bate-papo, de escuta, né? Daqui a pouco a gente vai criar o canal, vai divulgar, na verdade, o canal de diálogo, onde os professores também vão trazer informações para a gente, sugerir temas. A gente tem uma pauta, tá? A gente tem uma pauta, mas a gente quer falar da profissionalização, do processo de profissionalização do professor, de elementos que nos levam a esse processo de profissionalização, mas sem descuidar do outro lado, né? Antes de sermos professores, nós temos uma identidade. E a gente quer também cuidar dessa identidade, né? Da pessoa antes de ser professor. Então, como eu disse, então, além de temas técnicos, podemos dizer assim, a gente também vai trazer elementos, sempre a gente vai trazer elementos que ajudem o professor a ter uma semana mais leve. Não é à toa que a gente escolheu o domingo à tarde, né? Porque o domingo à tarde, geralmente, né, todo mundo aí já deve ter ouvido falar, vem a síndrome aí do Fantástico, o domingo vai chegando o finzinho da tarde do domingo, início da noite, toca a musiquinha do Fantástico, a gente vai ficando angustiado. E a gente quer se antecipar a isso e dizer assim, não precisa, professor. A gente, enquanto profissional que estudou, que se formou, que tem aí um repertório de conhecimento tão grande, a gente não precisa e a gente não merece toda semana passar por esse sofrimento. Então, é nesse momento, todo domingo às 15 horas, que o Selfcast Café com Pedagogia entra para ser aquela grande sala dos professores, para esse momento descontraído, para esse momento de sugestão para a semana. Então, o Selfcast terá sessões fixas de dicas para o professor, dicas tanto para a sala de aula como dicas para ele mesmo, né, para a pessoa encarar a semana com mais tranquilidade, com mais leveza, com mais alegria, né, com mais alegria. Eu acho que a gente precisa trazer muito disso, da humanização, da prática, da vida, de, a humanização do ato de ser docente. Não o professor ser humano, mas assim, na sua atividade, mas de trazer essa humanidade, esse olhar humano para o professor, né? E não apenas o olhar técnico. Então, eu olho para o professor, antes de ver o professor, eu vejo que ali tem uma pessoa. Então, é nessa perspectiva que a gente quer fazer os episódios e os temas que a gente tem aí pela frente. A gente já tem uma programação já toda prontinha, muito especial, e ela vai transitar nesses conteúdos, conteúdos técnicos e conteúdos que fortaleçam os aspectos pessoais do professor, porque só uma pessoa fortalecida pode desenvolver o seu papel profissional também de uma forma fortalecida. Então, é mais ou menos por aí o que a gente pretende trazer de temas nos episódios que virão aí pela frente, né? Então, professor, vamos à sessão 2, Histórias de Sala de Aula. Na minha caminhada enquanto professora de matemática, eu sempre era muito comum ouvir professores dizendo que ensinavam matemática, os professores dos anos iniciais, do ensino fundamental, mas que não se sentiam professores de matemática. E isso sempre me inquietou, sempre que pude, colaborei com os colegas, mas esse projeto que eu tenho trabalhado, que eu tenho fomentado nas minhas redes sociais, e não diferente o lançamento do Selfcast Café com Pedagogia, tem esse propósito de ajudar esse professor que às vezes se sente que está ensinando sozinho, né? Então, esse também é um espaço que tem como objetivo fortalecer e, quem sabe, aí criar uma grande comunidade de professores que se fortaleçam entre si, tanto na perspectiva profissional quanto na perspectiva pessoal. E para concluirmos o nosso primeiro episódio do Selfcast Café com Pedagogia, eu vou agora trazer para vocês a sessão 3 do Selfcast. E essa sessão tem como nome Delta da Semana. Nessa sessão, eu vou sempre trazer uma reflexão
para que a sua semana, professor, comece de uma forma mais alegre, mais leve, mais reflexiva. Então, vamos ao delta da semana. O delta da semana é: o professor também aprende. Então, permita-se errar, testar, inovar, crescer. Você não precisa ser perfeito, professor. Você só precisa continuar estudando e aprendendo sempre. Que bom ter você aqui conosco no nosso primeiro episódio. Se tudo isso fez sentido para você e você tem certeza que também pode ajudar a outros colegas pedagogos, então divulga, compartilha essa experiência que você teve e no próximo domingo traz pelo menos mais um amigo seu, professor, que ensina nos anos iniciais. Tá bom assim? Então, um grande abraço, foi um prazer ter você aqui conosco e até o próximo Selfcast Café com Pedagogia.